Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 28 de outubro. É um dia bem complicado no Rio de Janeiro, né? Tivemos um dia bem caótico em todos os sentidos. Muitas pessoas com medo, um caos, né? A gente, infelizmente, vendo os desafios da nossa cidade na prática, né? Tragédias anunciadas e sem entrar em mérito de política ou qualquer coisa assim, mas a gente está percebendo já há um tempo que a nossa cidade está indo pelo mau caminho, né? E então nós vamos fazer a nossa leiturinha, né? Do O Amigo Jesus. Nós vamos ler o item 3. E nós, no final, nós vamos fazer uma prece, uma longa prece para nosso estado, nossa cidade, né? Que é uma cidade tão linda, mas que infelizmente está abandonada por conta de jogos políticos, interesses, né? Interesses por décadas de corrupção em todos os níveis e é uma pena, porque é uma cidade realmente maravilhosa, bonita por natureza, né? Como diz a canção, mas é muito importante que a gente se conecte a Jesus, apesar de tudo, que nós não deixamos a peteca cair e não nos deixemos dominar pelo medo, porque nos deixando dominar pelo medo, acaba que nós deixamos cair a nossa vibração. Se todos nós deixamos a nossa vibração cair, as coisas não vão dar certo. Então nós precisamos realmente elevar as nossas vibrações, elevar os nossos pensamentos e entrar em prece para que seja sempre o melhor para nossas vidas, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho e para a nossa cidade, tá bom? Então vamos começar fechando nossos olhos, esquecendo um pouquinho tudo que aconteceu hoje e conectando nossos corações ao alto, a Jesus, a Maria Santíssima, ao nosso Criador, pedindo ao nosso querido Ismael, que é o mentor de nosso país, pedindo ao nosso querido Doutor Bezerra, ao nosso querido Chico e ao nosso querido Francisco de Assis, que olhe por todos nós, cariocas, brasileiros, que moramos na cidade maravilhosa, que passa por tantas tormentas, tantos momentos de depredação e que precisamos realmente nos unirmos em oração para que nossa cidade melhore essa vibração e finalmente entre para a luz. Agradecemos a presença de nossos irmãos espirituais durante o nosso trabalho, nossa leitura desta noite. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus, o meu amor de Maria Santíssima. Que assim seja, graças a Deus. E a minha pretinha adora latir na hora da leitura. Vocês estão ouvindo? O que eu faço com essa criança? Ela tá demais, gente. Ela tá muito levada. Não sei o que eu vou fazer com ela. Eu tenho que caminhar com ela, mas eu vou ter que caminhar com ela com focinheira. Porque quando ela vai pra rua, ela quer brigar com todo mundo. E isso porque ela é boazinha, tá? Então vamos lá. Eu sou a verdade. Isso tá lá em João, versículo 14, item 6. Amigo Jesus,
Você foi o grande mensageiro de todas as verdades que Deus tinha para seus filhos. Nosso Pai falou através de você e você tudo nos contou para que, conhecendo a verdade, estivéssemos libertos da ignorância que nos tem feito sofrer. E o capítulo começa assim: escolha a melhor parte. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso está lá no Evangelho de Jesus, segundo Lucas. No Evangelho de Jesus, segundo Lucas, versículo 10, Lucas, versículo 10, itens 41 e 42. Certa ocasião, Jesus passava pela cidade de Betânia, onde residiam as irmãs Marta e Maria, amigas de Jesus. O mestre houve por bem visitá-las, como certamente o faz até hoje junto aos lares que o acolhem. As irmãs, no entanto, tiveram atitudes diferentes em relação à presença de Jesus. Enquanto Maria sentou-se aos pés do mestre para ouvir o que ele ensinava, Marta ocupou-se integralmente com os afazeres domésticos. Um mal-estar surgiu. Marta não aprovou a atitude da irmã, que não a ajudava nas tarefas do lar, e queixou-se com Jesus, pedindo a ele que advertisse Maria. Qual foi a reação do Nazareno aos reclamos de Marta? O amigo Jesus deu a ela a resposta que transcrevi no início desse capítulo. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não creio que Jesus estivesse reprovando os cuidados de Marta com a casa, mas sim que alguma coisa mais importante estava acontecendo naquele momento, mais importante do que arrumar a casa. E Maria estava atenta a esse fato, pois tinha escolhido a boa parte, que era comungar daquele momento tão especial ao lado de Jesus, partilhar de sua amizade, ouvir-lhe as lições de sabedoria que brotavam de sua alma iluminada. Se Jesus visitasse o nosso lar, tenho certeza de que não ficaríamos ocupados em limpar o tapete enquanto o mestre estivesse falando ao nosso coração. Foi o que Maria fez. Ficou atenta à melhor parte. O tapete poderia ficar para depois. Precisamos estar atentos ao que o momento nos pede. Se você está ao lado de uma pessoa querida, viva esse momento como Maria, entregue-se a ele, sinta, absorva, celebre, preste atenção às sensações maravilhosas que emergem desse encontro. Não retire o sabor do momento com preocupações menores. Jesus nos ensina a priorizar as coisas importantes da vida, pois um dia, quando se aproximar o fim da nossa viagem pela terra, poderemos nos ver amontoados de 1 milhão de coisas sem tanta importância e completamente vazios de coisas essenciais da vida. Hoje, imitando Maria, nos sentamos aos pés de Jesus para ouvir-lhe a palavra esclarecedora. Vou dar só uma pausazinha. Então, o que acontece? Aqui nós entendemos, né, que enquanto Marta ficou se empenhada, limpa a casa, arruma a casa, que não sei o que, tira poeira, faz isso, faz aquilo, coisas que podem ser feitas a qualquer momento, Maria sentou e se preencheu com as palavras de Jesus. E o que Jesus quis dizer? Que
as coisas desnecessárias que Marta estava fazendo, desnecessárias entre aspas, né? Ela não vai levar isso com ela para além da vida, para as outras vidas. Não vai importar, após o meu desencarne, se eu desinfetei meu controle remoto todo dia. O que vai importar é se eu tirei alguma lição disso aqui, se eu aprendi alguma coisa aqui que eu possa levar comigo para outra existência, porque a única coisa que nós levaremos conosco é aquilo que nós aprendemos, é aquilo que não só aprendemos, mas aquilo que adquirimos, né? Tanto moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Todas essas coisas nós levamos conosco. Tanto é que nós vemos hoje crianças de 4, 3, 2 anos sentando no piano e tocando uma sinfonia. Por quê? Porque eles estão trazendo isso da outra existência, né? Eles estão trazendo isso de outras vidas. São coisas que eles aprenderam e nunca vão esquecer. Do mesmo jeito, por exemplo, eu tenho facilidade com idiomas. Provavelmente, todos os idiomas que eu falo, eu já falei em outras existências, por isso que eu não tenho dificuldade em aprendê-los. Por isso que eu não tenho dificuldade. Provavelmente, por exemplo, o inglês, que é uma língua que eu nunca me dediquei tanto assim, que eu falo praticamente perfeitamente, eu em outra vida fui de origem britânica, inglesa, sei lá o que, e falava inglês, era minha língua. E para mim, nessa vida, eu não estudava, gente, eu não estudava inglês. Eu chegava na aula, pegava lá, fazia os exercícios, eu não estudava. Eu não estudava. Então, assim, eu já vim com o conhecimento dela, como outras pessoas que têm facilidades em, sei lá, em ciências, química, por exemplo, entende tudo de química, entende? Tudo, 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 tudo. Numa outra vida, provavelmente trabalhava com química, né? Então, nós trazemos conosco aquilo que nós já adquirimos, nós levamos, né, para além da vida, né? Quando nós desencarnamos, nós levamos conosco, e do mesmo jeito que nós trazemos de volta, né? Nessa vida, eu aprendi muito mais, né? Me aproximei muito mais de Jesus. Na próxima, estarei mais próxima dele ainda. Nesta vida, eu me melhorei em matemática. Me melhorei em matemática. Então, quer dizer que na próxima vida, provavelmente, eu não vou ter tanta dificuldade em matemática como eu tive no início dessa. Enfim, e por aí vamos. Já o fato de eu ficar, arruma a casa, tira poeira, faz isso, faz aquilo, tudo bem, nós precisamos ter nossa casa limpinha, arrumada, mas é momento para tudo. E eu aprendi a valorizar esses momentos importantes quando, vou falar para vocês, quando meu pai ficou doente. Quando meu pai ficou doente, eu aprendi que eu precisava valorizar cada instante da minha jornada. Então, assim, pode ser besteira, mas todo dia, para mim, não, todo ano, vamos pegar, nem todo dia, mas assim, não, vamos pegar todo dia. Todo dia eu falava pro meu pai que eu o amava. E era uma coisa que eu não tinha costume de ficar falando pro meu pai direto, porque meu pai
Meu pai era um amor de pessoa, ele era muito legal, mas meu pai era um homem, ele não era frio, mas ele não era de expressar as suas emoções, seus sentimentos. Eu sabia que ele me amava, mas ele não era de fofoca. Ele tinha uma maneira dele de falar que ele me amava, de demonstrar para mim o amor dele. Mas não era falando assim, minha filha, eu te amo. Era muito difícil. E eu comecei com esse hábito que todo dia eu olhava pro meu pai e falava, pai, eu te amo. Aí no início ele olhava assim pra mim, é. Ele falava assim, é. Eu falava, pai, poxa. Aí ele, tá. Aí eu saía. Aí no dia seguinte, pai, eu te amo. É. Até um dia que ele, tá bom, filha, tá. Aí foi evoluindo, a resposta dele foi evoluindo. E no final da vida dele, nos últimos dias, nas últimas semanas, ele que falava, ele que me chamava de Cucunuche. Cucunuche, eu te amo. E eu falava, pai, eu te amo. Então, assim, isso para mim foi muito mais importante que os presentes que meu pai pôde me dar enquanto ele estava aqui. Foi muito mais importante do que o material que ele me deu. Então, assim, chegar ao ponto de meu pai tomar a frente para falar para mim que ele me amava, para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu achei aquilo, gente, que coisa legal, que legal que eu consegui desbloquear isso. E eu tenho certeza que hoje ele, do outro lado, ele deve estar assim, poxa, que bacana, minha filha conseguiu fazer com que eu fale para ela que eu a amava também. Então, assim, nos últimos dias, nas últimas semanas dele, todo dia ele falava para mim que ele me amava. Todo dia. Isso é muito mais importante do que o fato de que eu tivesse que limpar a casa. Pronto, acabou. E é isso. E é sobre isso que Jesus está falando aqui, né? Meu bom amigo, nossa passagem pela Terra é tão rápida diante da eternidade. É justo que não desperdicemos com questões secundárias de menor relevo, questões que, diante da morte, deixam de ter qualquer sentido. Enriqueça sua vida de emoções positivas, de emoções que você pode evocar a todo instante. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não vale a pena estragar a vida insistindo em emoções destrutivas que nos fazem sofrer e adoecer. Na vida, procure dar prioridade àquilo que você poderá levar ao sair daqui quando seu retorno ao mundo espiritual. Você perderá tudo o que diz respeito aos bens materiais, a começar pelo próprio corpo. Você perderá também a casa, o carro, o dinheiro, o emprego, a joia, a empresa, o poder, os títulos políticos e religiosos. De bom somente levará os sentimentos que cultivou em razão do bem, que realizou do amor que, de fato, foi capaz de viver, do sorriso que brotou dos seus lábios, da fé que cultivou nos tempos difíceis, do coração leve, sem culpas e ressentimentos. É muito importante nós podermos nos deitarmos à noite com a consciência tranquila, né? Porque quando a gente chega lá do lado de lá, a gente tem que estar com a consciência tranquila, hein, gente? Cultive as amizades que você tem, faça novos amigos, encurte a distância dos amigos distantes e desfaça inimizades, ainda que, para isso, você tenha que abrir mão de suas verdades. No fim da vida, não conta muito ter tido razão, se para isso você teve que se afastar das pessoas deixando de amá-las. Lembre-se, assim que o lar é mais importante que a casa,
A viagem é mais importante que o destino. O agora é melhor do que o depois. A presença é melhor do que a saudade. O real pode ser melhor do que o sonho. Viver é melhor do que esperar. Façamos como Maria, que se colocou aos pés de Jesus, eternizando em si aquele momento passageiro, guardando palavras que ressoariam eternamente em sua alma. Hoje, estar aos pés de Jesus significa expressar essas atitudes em nossa vida, priorizar o amor, externar afeto, eliminar preconceitos, largar a intolerância, viver com mais gratidão, ter compaixão e caridade por quem sofre. Essa é a boa parte da vida, a qual nunca nos será tirada e que nos faz feliz hoje mesmo. O amigo Jesus nos visita todos os dias. Ele está permanentemente ligado a nós. Vamos, portanto, fazer como Maria e tornar especial cada momento de nossa vida, cada atividade, cada palavra, cada encontro. Que tudo tenha um toque de 3 As: alegria, atenção e amor. Eu tenho certeza que nenhum de nós lembra o que comeu sábado retrasado. Mas eu tenho certeza de que lembramos de um bom momento que a gente tenha passado, de uma boa gargalhada, de um bom encontro entre amigos. Com a gente tem mania de fazer nossos encontros dos nossos cafés. Tenho certeza. De repente a gente nem lembra o que a gente comeu, o que a gente tomou no nosso último café juntas. Mas a gente vai lembrar do sentimento que a gente teve, da alegria de poder estarmos juntas, de batermos papo, de rir, de brincar, de chorarmos juntas quando precisa também, de nos unirmos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essas semanas que eu tive doente, tive que me afastar da casa, né? Eu não podia estar em lugar com muito cheio, enfim. Mas, gente, foi tão bom quando eu cheguei domingo na casa e eu recebi o carinho de cada um de vocês, de cada um me abraçando, perguntando: agora você tá bem? Falando quanto sentiram minha falta, falando quanto gostam, não falando, mas deixando entender o quanto gostam de mim. Gente, isso fez tão bem pro meu coração, mas tão bem, foi uma coisa tão gostosa de ter um abraço de cada um. Cada abraço foi tão valioso, foi tão gostoso, porque eu me senti querida. E isso para mim é mais importante do que eu comi sábado. Isso foi no domingo, sábado, o dia da dieta. Não importa o que eu fiz no sábado, eu mal lembro. Eu mal lembro o que eu fiz no sábado, mas eu lembro do abraço de cada um que eu tive no domingo. E é isso que é importante, porque quando a gente se interessa pelo próximo, quando a gente ama, dá atenção, né? Aqui ele fala o quê? Alegria, atenção e amor. Quando a gente trata com alegria, com amor e com atenção qualquer pessoa que seja, quem está dando a alegria, o amor e a atenção está se beneficiando tanto quanto quem está recebendo. É tão bom quanto. A gente sabe que fazer o bem é tão bom quanto receber, né?
fazer a caridade é tão bom quanto ser caridoso. Então, vamos fazer isso, vamos parar, escutar Jesus, vamos dar uma pausa. Quando nós vamos na casa espírita, o que a gente faz? Nós damos uma pausa nas nossas vidas para nos aproximarmos mais de Jesus, porque lá, não que seja lá que a gente esteja mais perto, mas porque lá nós nos concentramos mais, estamos longe das turbulências de nossos lares, de nossos trabalhos, enfim, do prédio, enfim, de qualquer coisa. Então a gente acaba estando mais próximos de Jesus, né? E é uma coisa que a gente deveria ser o tempo todo, né? Próximo de Jesus o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim como Ele é conosco. Mas vamos sermos igual Maria. Vamos sermos igual Maria, que ficou aos pés de Jesus, escutando, se nutrindo com suas palavras, e vamos ser menos Marta, que se focou no material. Porque o material não vai interessar quando a gente chegar do outro lado. Não vai interessar que eu tenho um brinco aqui, que eu tenho esse relógio, que eu tenho cabelo branco, né? Não vai interessar nada disso quando chegar do outro lado de lá. Vai interessar o quê? O que eu fiz, qual é a sabedoria, o que eu aprendi. Isso que a gente vai levar conosco. Como eu pude, como eu assimilei as palavras de Jesus, como eu consegui colocar em prática os ensinamentos, como eu consegui ou não ser mais ou menos franciscana. Lá vai São Francisco, né? Então, vamos nos colocar em movimento, vamos fazer a nossa parte, como sempre falo, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos amar mais, sermos mais alegres, acolher, né? Dar mais atenção a todos. O momento é agora, a hora é agora. É igual uma coisa também que eu comecei. Antigamente eu nem dava tanta bola assim. Mas depois que quando meu pai ficou doente, eu também comecei a fazer mais, comemorar os aniversários. Não pelos presentes, pelo que vai comer, pelo bolo, por isso, por aquilo, mas pelo fato de confraternizar, estarmos juntos, alegres, batendo papo, brincando e zoando e aquela coisa de amizade. É muito gostoso, gente. O gostoso de comemorar o aniversário é isso. Não é o que a gente vai comer ou deixou de comer, não é o que a gente vai beber ou deixou de beber, não é o lugar, não é nada disso. É o fato de estarmos juntos, unidos e nos divertindo. Nada mais do que isso. Então vamos prestar atenção nessas coisas, porque um dia tudo pode mudar. E aí a gente pode se arrepender de não ter feito o que precisávamos. Vamos fazer as pazes, né? Já falei no outro livro, nesse capítulo aqui também ele comentou, fazer as pazes com aqueles que a gente precisa fazer as pazes. Não vamos levar mágoas de ninguém nos nossos corações. Não vamos maltratar as pessoas.
Se você gosta da pessoa, ok. Não gosta, não prejudique nunca ninguém. Nós aqui, né? Eu acho que já passamos dessa fase, né? A gente não quer prejudicar o outro, né? Temos direito de ficar triste, temos. Ultimamente eu tô triste porque eu tenho uma pessoa que eu considerava uma grande amiga e que do nada parou de falar comigo. Não atende, não responde minhas mensagens. Eu mandei uma mensagem pedindo desculpas caso eu tenha feito alguma coisa contra ela. Não respondeu, não falou. Isso me deixou triste. Eu não quero o mal dessa pessoa que eu entrei, eu ia falar minha amiga, porque pra mim ela é minha amiga. Eu posso não, ela pode achar que eu não sou mais amiga dela, mas pra mim ela é uma pessoa que é importante na minha vida. Eu tô muito triste com essa história, porque eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, se eu não fiz, se eu fiz, não sei. Não sei, ela simplesmente não fala mais comigo e acabou. Sem explicação, sem nada. Aí você fica assim, tá, e agora? Agora é com ela. Eu não guardo mágoa, eu não guardo raiva. E se um dia ela quiser voltar a falar comigo, eu vou falar, não tem problema, não vou brigar. Eu só tô triste porque realmente eu não entendi o que aconteceu. Pra mim é a única coisa que tá pegando. Mas enfim, é isso. Então, gente, vamos ficar por aqui. Já falei demais. Vamos fechar os nossos olhinhos. Agradecermos a Jesus por mais um momento de esclarecimento. Vamos agradecer a Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, nosso querido Chico, e os mentores que aqui estão presentes, os familiares, que todos nós possamos estarmos em equilíbrio, em sintonia, acompanhando o Mestre, seguindo seus passos, tentando um pouquinho cada dia sermos pessoas melhores, seres do bem. Agradecemos a presença dos irmãos franciscanos, das irmãs Clarissas e Marianas em nossos lares, para fazer toda a higienização, para fazer a limpeza, para retirar todo e qualquer resquício de energias negativas que possam estar em nossos lares nesse momento. Mas, acima de tudo, clamamos por todos os benfeitores que estiverem próximos à nossa cidade, que possam se unirem junto a nós em um só coração, um só pensamento, para que nossa cidade se torne uma cidade onde não mais tenha conflitos, onde uma cidade onde possamos termos o direito de ir e vir, uma cidade onde não mais seremos reféns das trevas, que a luz possa sobressair sobre as influências negativas que aqui se encontram, que possamos termos dirigentes com amor suficiente para com o nosso povo, para combater tudo aquilo que é negativo, que nosso povo, que já sofre tanto, tenha direito de ir e vir, tenha direito de ir à escola, ao hospital, pegar um ônibus sem medo, sem ter medo. Por isso, vamos rogar a nosso Pai bondoso, ao mentor da nossa cidade, a Jesus, a Maria Santíssima, que nos uniçamos a todos os espíritos benfeitores em oração.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que todos nós possamos estarmos em paz na nossa cidade, nos nossos lares, pedindo sempre a Ismael que olhe pelo nosso país, a Jesus que olhe e que esteja com cada um de nós em cada momento de nossas existências. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Então, quem for assistir hoje à noite, que tenha uma boa noite de sono, sono reparador, onde nós possamos nos deslocarmos, nos encontrarmos com nossos entes queridos, trabalharmos. E quem for assistir de dia, que tenha um bom dia de trabalho, com muita luz, com muita fé, muita determinação. Que assim seja. Graças a Deus. Beijos no coração. Amo vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.